A porta rende ao abrir. A luz do sol entra, iluminando a sala silenciosa. Essa pessoa está sozinha, mas algo no ar está prestes a mudar. Um envelope, branco e sem remetente, repousa sobre a mesa. Ele parece pulsar, como se estivesse chamando. O coração acelera. Alguém se aproxima, hesita. Que carta seria essa? O pensamento borbulha na mente. Poderia ser uma notícia, uma revelação, um aviso. Os olhos fixam o envelope, a curiosidade se transforma em ansiedade. Esse momento é único. A expectativa é palpável. Muitos já passaram por isso. Aquele instante de incerteza que provoca uma inquietação silenciosa. Que segredos guardados poderão estar ali? Com mãos trêmulas, essa pessoa pega o envelope. A textura é fria, mas queima como uma chama acesa. Há um peso, uma promessa contida em cada dobra do papel. Com um movimento decidido, a ponta dos dedos rasga a borda. O som do papel se desenrolando ecoa na sala vazia. O mundo ao redor parece desaparecer, e tudo o que resta é esse instante. O que está por vir? A adrenalina sobe. Esse envelope, simples, pode conter tudo ou nada. Um universo de possibilidades a um único passo de distância. Finalmente, ele é aberto. A folha cai. Nesse momento, o silêncio é interrompido por um som seco. Essa pessoa sente a gravidade do impacto. Quase como se o chão tivesse sido retirado debaixo dos pés. O que será que está escrito? Um frio na espinha. O olhar se fixa nas palavras que começam a revelar o que ele jamais esperava. Uma parte da herança, sim, mas a mensagem vai além. Essa pessoa mal consegue processar. As emoções se entrelaçam, e a ansiedade dá lugar a um turbilhão de sentimentos. A herança é mais do que apenas objetos ou dinheiro. É sobre laços, história, decisões. E ali, naquela carta, encontra-se o início de uma jornada inesperada. Mas o que exatamente será revelado? E qual será a verdadeira herança que essa pessoa receberá? A pergunta paira no ar, um mistério ainda por desvendar. E enquanto as emoções se agitam, um novo capítulo começa. O advogado abriu o envelope. O silêncio na sala parecia gritar. Algo estava prestes a mudar. À medida que as palavras saíam de sua boca, o ar ficou pesado. A herança não é sua. A frase ecoou, cortando o coração como um punhal afiado. O chão parecia se abrir sob os pés. Essa pessoa, que acreditou que os laços familiares significavam segurança, viu o mundo ao seu redor desmoronar. Sentimentos de traição começaram a surgir. Como alguém que sempre viu o tio como uma figura protetora poderia ser derrubado da maneira mais cruel? A expectativa, que antes brilhava como uma luz no fim do túnel, agora se transformava em uma escuridão opressiva. Os olhos se encheram de lágrimas, mas a mente estava em conflito, incapaz de aceitar a nova realidade. A confiança havia se evaporado. Muitos podem se relacionar com esse momento. Quando você deposita sua fé em alguém, é devastador descobrir que essa pessoa pode agir de maneira egoísta. O desapontamento profundo danificou algo fundamental. Esperanças e sonhos de um futuro melhor se desfizeram em frações de segundos. O que antes parecia um legado de amor e lembranças agora era um fardo pesado, um peso sem sentido. Naquele instante, a herança se mostrava vazia. Os bens materiais, que outrora representavam segurança e conforto, pareciam insignificantes. O que fazer agora? Como lidar com essa rejeição ardente, essa sensação de abandono? O coração apertava, e a mente fervilhava com perguntas que não tinham respostas. Como seguir em frente após um golpe tão certeiro? Era necessário encontrar um novo caminho. A verdadeira herança, que muitos ignoram, não estava nos bens deixados para trás, mas nas lições aprendidas, nas memórias construídas e no amor que deveria prosperar entre aqueles que permanecem. Essa pessoa precisaria se reerguer, mesmo sem a proteção que achava que herdaria. A luta para reconstruir a autoestima e a confiança seria o verdadeiro desafio. E agora? Como transformar essa dor em força? Como encontrar significado em um legado que não se materializou da forma esperada? A jornada estava apenas começando, e as respostas ainda estavam por vir. A herança, afinal, poderia ser muito mais do que objetos e dinheiro.
E quem sabe, no final, essa pessoa descobrisse que o verdadeiro tesouro estava nas relações, na coragem de recomeçar, e na força que reside dentro de si. A história a levaria a perguntar o que realmente importa na vida. Essa reflexão poderia mudar tudo. Agora, era hora de desvendar esse novo capítulo. A sala estava em silêncio, e o envelope parecia mais pesado do que nunca. Essa pessoa olhou para o advogado, o coração acelerado, dividido entre a expectativa e o medo. As mãos tremiam enquanto ele se preparava para abrir o conteúdo que poderia mudar tudo. Quando o papel ganhou vida, um turbilhão de memórias invadiu sua mente. Momentos de risadas ao redor da mesa, tardes ensolaradas no quintal, a imagem de alguém que sempre esteve presente, compartilhando histórias. A dor da perda, uma sombra que nunca se afastou, agora se intensificava, como um eco distante que não conseguia calar. Não eram apenas bens materiais que estavam em jogo. Era a essência do que realmente importava. A lembrança das festas de aniversário, dos conselhos sábios e dos abraços apertados surgiram, como flashes de uma vida que parecia tão distante. Alguém que sempre acreditou, que sempre esteve lá, agora se tornava uma presença etérea, uma saudade avassaladora que invadia cada canto da mente. O que realmente importava? O que se perdeu nesse caminho tortuoso? O advogado olhou novamente para a pessoa diante dele, percebendo que as palavras não eram apenas palavras. Elas traziam consigo a carga emocional de uma vida inteira, de escolhas feitas, de conflitos não resolvidos. Cada letra parecia gritar por atenção, cada frase um lembrete cruel de que a verdadeira herança não estava nos bens, mas nas memórias, nas lições e nos laços que ficaram. E, enquanto a dor da perda se misturava a essa reflexão profunda, a pessoa sentiu uma virada. A tristeza foi substituída por uma clareza. Era hora de reavaliar o que realmente importava. O amor, as relações, os momentos compartilhados. Essa herança invisível, essa riqueza imensurável que nenhum envelope poderia conter, agora ressoava em seu coração. Ao encarar a nova realidade, um pensamento inquietante surgiu: e se a verdadeira herança não fosse o que ficou para trás, mas sim as histórias que ainda poderiam ser contadas? O que você vai fazer com tudo isso? E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A sala estava carregada de tensão. O cheiro do café frio misturava-se com o frio na espinha que todos sentiam. Essa pessoa, que até então carregava um peso nas costas, agora se via no centro de um furacão familiar. A notícia da herança se espalhara como fogo em palha seca, mas as palavras do tio ecoavam em sua mente: você não faz parte disso. A frustração crescia, como um mar revolto, à medida que se lembrava das promessas não cumpridas, das risadas que soavam vazias. Muitos pensavam que a herança era apenas um acordo financeiro, mas para essa pessoa, era uma questão de pertencimento. A vida tinha introduzido um abismo entre ela e aqueles que deveriam ser aliados. A busca por respostas começava a minar suas forças. Quem passa por isso sabe, as conversas familiares podem se tornar um campo de batalha. Olhares furtivos, palavras cortantes. Ninguém queria ceder. Agora, uma reunião tensa estava marcada. Todos os envolvidos se reuniriam na velha casa da família. Cada um parecia carregar suas próprias expectativas, medos e esperanças. Essa pessoa sabia que não seria fácil. O ambiente carregava um peso emocional que impedia a respiração. Ela se pegou imaginando o que aconteceria. Seria um momento de reconciliação ou um duelo de acusações? Justamente nesse instante, um silêncio sepulcral se instalou. A porta rangeu, e todos os olhares se voltaram para o advogado, que entrava com um envelope na mão. O coração dessa pessoa acelerou. O que estaria ali dentro? O que essa revelação poderia mudar? A cada passo do advogado, o clima se tornava mais denso. A tensão era palpável. A frustração e a expectativa se misturavam, criando um turbilhão de emoções. O envelope foi colocado sobre a mesa, e todos se aproximaram, como se o destino de suas vidas estivesse ali. É hora de saber a verdade, o advogado disse, com um tom que parecia prenunciar um desfecho dramático. A expectativa pairava no ar. Essa pessoa sentia que a resposta estava a um movimento de distância, mas o que ela revelaria? A herança poderia ser mais do que apenas bens materiais. E a pergunta que pairava era: o que realmente importa quando se trata de família? O tempo parecia desacelerar.
O que seria revelado ali poderia reescrever a narrativa de suas relações. O suspense aumentava, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. A herança não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre amor, dor, e o que se constrói entre as pessoas. E assim, o envelope se tornava o centro do universo, a chave para tudo. A verdade estava prestes a romper o silêncio. O que viria a seguir? A sala estava carregada de tensão, como se o ar estivesse prestes a se romper. Cada olhar trocado entre os presentes parecia um desafio. A mesa, antes um símbolo de reunião familiar, agora se tornará um campo de batalha. Alguém respirou fundo antes de falar, mas as palavras saíram em um turbilhão de raiva. Por que você acha que tem direito a isso? A frase ecoou, perfurando o silêncio pesado como uma faca. Aquela era uma situação comum para muitos, mas hoje, ela se tornará pessoal. Cada um ali tinha suas próprias razões, suas próprias mágoas. A herança, que deveria simbolizar amor e união, agora era uma fonte de discórdia. A voz de alguém se elevou, repleta de indignação. Você sempre se achou melhor do que todos nós. O tom acusador cortava como vidro. A emoção palpável preenchia o espaço. A tensão subia a cada palavra. Cada frase era uma provocação, cada resposta uma defesa. Havia uma batalha invisível, onde sentimentos de traição e ambição se entrelaçavam de forma devastadora. Todos estavam prestes a explodir, mas uma nova verdade estava prestes a emergir. O advogado, que até então observava em silêncio, decidiu intervir. Ele abriu um envelope que estava em suas mãos. O movimento parecia simples, mas o impacto seria profundo. Em um instante, o ambiente se silenciou. O que seria revelado ali poderia mudar tudo. Os olhares se fixaram no advogado, e a expectativa era palpável. Ele começou a ler em voz alta, cada palavra ressoando como um tambor. A verdade é que uma revelação, segredos guardados por anos estavam prestes a vir à tona. O que era uma disputa por bens materiais agora se tornava um confronto de moralidade. Cada um começou a perceber que a verdadeira paternidade da culpa não estava apenas nos sentimentos de ganância, mas nas feridas não cicatrizadas de um passado compartilhado. Havia muito mais em jogo do que objetos ou propriedades, era sobre perdão, sobre reconciliação. Então, quem realmente era o culpado? O ambiente parecia girar enquanto a verdade se desenrolava. O que todos consideravam uma herança era, na realidade, um chamado para enfrentar fantasmas. A herança ia muito além do que poderia ser visto. O advogado parou por um momento, e o que ele disse em seguida mudaria tudo. A verdadeira herança é o que você faz com o que já possui. E com isso, a sala se encheu de um silêncio intenso. A próxima fase daquele conflito estava apenas começando. O silêncio se instalou como uma sombra pesada, cobrindo todos na sala. Era como se o ar tivesse mudado, tornando-se denso e difícil de respirar. Os olhares se cruzavam, carregados de perplexidade e confusão. Aquela situação, que parecia um simples encontro familiar, tornou-se uma tempestade de emoções. A tensão estava no ar. O advogado, com o envelope ainda em punho, parecia estar ciente do peso do que havia acabado de dizer. Para muitos, era apenas uma questão de bens deixados para trás, mas para essa pessoa, era muito mais do que isso. O que estava em jogo não eram apenas propriedades ou valores, mas laços, memórias e a essência de um legado. As palavras ressoavam, cada sílaba uma faca cortando as relações que haviam sido construídas ao longo dos anos. Desespero. A palavra ecoou na mente de todos. Era palpável. O olhar de alguém brilhava com lágrimas reprimidas, enquanto outros se afastavam, buscando um respiro em meio ao caos. A ideia de ser expulso não apenas da herança, mas do seio familiar, era devastadora. As vozes estavam se calando, mas dentro delas, um grito ensurdecedor ecoava: como isso pôde acontecer? E, então, um movimento. Uma pessoa se ergueu, quebrando o silêncio. Com a voz trêmula, mas firme, decidiu falar. As palavras não saíram fáceis, mas eram necessárias. O que seria dito agora poderia mudar tudo. A tensão aumentou, como uma corda prestes a se romper. Todos aguardavam, o coração acelerado, a respiração suspensa. O que essa pessoa tinha a dizer poderia ser o ponto de virada, a luz no fim do túnel ou,
talvez, a confirmação de que tudo estava perdido. Isso não é só sobre dinheiro. A frase pairou no ar, como uma flecha lançada. Enquanto os outros processavam, essa pessoa continuou, desnudando sentimentos que estavam enterrados sob ressentimentos. A herança vai além de bens materiais, ela é feita de histórias, de risos compartilhados, de momentos que moldaram cada um ali presente. Essa verdade era o que realmente importava. Mas a pergunta ainda pairava: conseguiriam todos perceber isso a tempo? A tensão se mantinha, e o desfecho permanecia incerto. O que mais viria à tona naquela sala? O ambiente estava pesado. O silêncio no escritório do advogado parecia gritar por respostas. Essa pessoa havia entrado ali com um coração esperançoso, mas agora sentia que a esperança escorria como areia entre os dedos. O advogado, com uma expressão neutra, começava a abrir aquele envelope marrom, e cada movimento parecia ecoar na mente dela como um tambor sinistro. O conteúdo ali dentro mudaria tudo. Quando o advogado finalmente retirou os documentos, o que começou como um simples ato de revelação se transformou em algo muito mais profundo. Os olhos dela estavam fixos no papel, mas a mente divagava. Ela se lembrava de histórias contadas na infância, sussurros sobre a família que nunca se tornaram claros. Segredos enterrados na poeira do tempo, como ossos que emergem de um cemitério antigo. O advogado leu em voz alta. Os nomes, as datas, os bens. Então, como uma explosão inesperada, tudo o que ela pensava saber sobre a herança desmoronou. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedades. Havia uma ligação emocional muito mais complexa. A cada palavra, a incredulidade se tornava palpável. O que aconteceu no passado não era apenas uma série de eventos aleatórios, eram decisões, traições e amores perdidos que marcavam a história da família. Com cada revelação, ela sentia que um pedaço de seu mundo estava se desfazendo. A verdade começou a emergir como um tsunami, arrastando as mentiras que sempre havia aceitado. A herança que todos acreditavam ser um presente tornou-se uma maldição, um peso. Ela se lembrou do olhar do tio, aquele que a tinha expulsado da herança, e sua expressão mudou. O que ele realmente sabia? O que ele havia escondido? As perguntas começaram a girar como um furacão em sua mente. Cada uma delas mais angustiante que a anterior. Ao mesmo tempo, uma nova perspectiva surgiu: talvez a herança não fosse sobre bens materiais, mas sobre entender o passado, aceitar a dor e curar feridas que nunca tiveram a chance de se fechar. A verdade era mais complicada do que ela poderia imaginar. Mas estava ali, diante dela, desafiando sua compreensão. E ali estava aquele envelope, com segredos mais profundos que qualquer propriedade. O advogado fechou os documentos e olhou diretamente nos olhos dela. Agora, você decide, ele disse, quase como um sussurro, o que fará com tudo isso? A pergunta pairou no ar. Essas verdades mudariam tudo? Uma escolha estava prestes a ser feita, e a vida nunca mais seria a mesma. A raiva é uma emoção poderosa, mas a traição é ainda mais devastadora. Essa pessoa, com o coração acelerado, olha para o advogado que acaba de abrir aquele envelope. O som do papel rasgando corta o ar pesado da sala. Os olhos se enchem de lágrimas, enquanto um turbilhão de pensamentos invade a mente. Como alguém que se dizia próximo poderia agir assim? A dor da traição se transforma em uma avalanche emocional, derrubando qualquer resquício de segurança que ainda restava. A tristeza profunda se instala, como um vazio que consome. Tantos momentos compartilhados, tantas promessas feitas, agora despedaçadas. O peso das palavras que ecoam na mente é insuportável: você não faz parte disso. A herança é só para alguns. E, no fundo, essa pessoa sabe que a herança vai muito além de bens materiais. A verdadeira riqueza é construída em confiança, amor e respeito. Mas, naquele momento, tudo parece perdido. E então, quando tudo parece desmoronar, uma presença familiar se aproxima. Alguém que, mesmo diante da dor, decide oferecer um abraço. Um gesto simples, mas carregado de significado. É como se, naquele instante, o mundo parasse. As lágrimas escorrem, e a raiva cede lugar a um alívio inesperado. A conexão humana, a capacidade de se apoiar mutuamente, emerge como um farol em meio à tempestade. A pergunta paira no ar: a reconciliação é possível? Pode a dor ser transformada em perdão?
Essa pessoa se vê diante de uma escolha difícil. Continuar presa à amargura ou abrir-se para a possibilidade de recomeços. Afinal, a herança que realmente importa não está nos bens, mas nas relações que cultivamos ao longo da vida. Essa luta interna é universal. Todos nós já enfrentamos momentos em que a confiança foi abalada, mas será que não há espaço para o perdão? Às vezes, é preciso deixar as emoções aflorarem, permitir que o choro venha, para então buscar um novo caminho. O amor ainda pode prevalecer. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. A sala estava em silêncio, o peso do que acabará de acontecer pairava no ar. O envelope, agora no chão, parecia ter se tornado o centro do universo. Os olhos dessa pessoa se fixaram nele, como se esperassem que algo mágico acontecesse. Mas a verdadeira mágica já havia começado. As palavras ditas anteriormente ainda ecoavam em sua mente. Aquela notícia não era apenas uma decepção, era um divisor de águas. A ideia de que a herança, algo que deveria simbolizar amor e legado, agora era motivo de desentendimento e dor. Essa pessoa sentou-se na cadeira, o corpo pesando como uma âncora. A esperança parecia ter se esvaído, mas, inesperadamente, uma faísca começou a brilhar. Algo dentro dela começou a mudar. O que antes parecia um golpe cruel agora se transformava em uma oportunidade. Uma oportunidade de reavaliar valores. De entender que o que realmente importa não está naquilo que é deixado para trás, mas no que se constrói no presente. Essa pessoa finalmente percebeu que a herança vai além de bens materiais. As memórias, as risadas, os ensinamentos, se esses são os verdadeiros tesouros. E, à medida que essas realizações surgiam, o coração pulsava mais forte. Uma esperança renascente começava a tomar conta. O desejo de mudança se tornava cada vez mais claro. Não mais amarras ao passado, mas passos firmes em direção ao futuro. Promessas começaram a flutuar no ar. Promessas de reconexão com quem realmente importava. Promessas de reescrever a narrativa que até então parecia tão sombria. Essa pessoa decidiu que não seria mais uma vítima das circunstâncias. Seria protagonista da própria história. E assim, enquanto olhava para o envelope, um sorriso involuntário surgiu. O que antes era um símbolo de dor agora se tornava um convite para a transformação. Essa pessoa respirou fundo, sentindo que um novo caminho se abria à frente. O que vem a seguir? Essa jornada estava apenas começando. A herança mais valiosa ainda estava por ser descoberta. O futuro aguardava, e ele prometia ser surpreendente. A dor ainda persiste. É um eco que não se apaga. Aquele momento em que tudo mudou, quando a porta se fechou e a relação foi fraturada. A lembrança do olhar desaprovador do tio, sua voz cortante. Você não faz parte disto. Palavras que se tornaram uma ferida exposta, uma cicatriz que nunca se fecha. Algo que muitos já sentiram, não é verdade? A injustiça de ter que lidar com o que foi perdido, com o que nunca foi um direito assegurado. Dentro de um envelope desgastado, a verdade se revela. Contém não apenas papéis, mas fragmentos de um passado que não pode ser alterado. A pessoa abre lentamente, quase em câmera lenta, como se o tempo estivesse tentando proteger a alma da dor. E ao fazer isso, um vazio se instala. Os bens materiais não são nada diante da desilusão. O que realmente pesa é a perda do vínculo, da confiança. O coração acelera ao perceber que muito mais do que riquezas, a herança se refere a laços, memórias e promessas não cumpridas. Muitos já se sentiram assim, confusos, desorientados. O que fazer quando tudo parece estar contra você? A mente se agita, buscando respostas que parecem nunca chegar. A vida se transforma em um labirinto sem saída. Sinais de um caminho que não parece ter rumo. As lembranças se entrelaçam com a frustração e a tristeza, criando uma teia emocional complicada. Mas, em meio a essa neblina, uma ideia surge: e se houvesse um novo caminho? Algo que não fosse movido pelo ressentimento, mas por uma busca interna de autocuidado e evolução? A pessoa reflete. O que acontece quando se deixa para trás o peso do passado? E se a liberdade estiver em soltar as amarras? A herança, então, pode não ser algo que se recebe, mas algo que se constrói. O que realmente importa? A resposta não é simples. É uma decisão que pode mudar tudo.
A possibilidade de um recomeço se desenha no horizonte, mas será que essa pessoa terá coragem de dar o primeiro passo? Qual será a decisão final? A dúvida paira no ar, pesada. As perguntas ecoam, e a narrativa do que é realmente valioso continua a se desenrolar. A herança vai além de bens materiais. É um chamado para redefinir a própria história. E assim, a jornada continua. A luz do sol filtrava-se pela janela, iluminando o escritório. O ambiente estava carregado de tensão. Uma pessoa sentou-se à mesa, os dedos batucando nervosamente. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O advogado, com um olhar sério, puxou um envelope do meio de uma pilha de documentos. O silêncio era ensurdecedor. Dentro do envelope, estavam as decisões que definiriam o futuro. A expectativa pairava no ar. Muitos estavam ansiosos, esperando por respostas que pareciam distantes. Havia promessas de unidade, mas desacordos ainda ardia como brasas. O que fazer quando a própria família se dividia por causa de bens materiais? Em um momento como esse, a incerteza tomava conta. O que estava em jogo era mais do que propriedades ou dinheiro. Era a essência de um legado. O advogado começou a ler, suas palavras ecoando. A cada sílaba, a tensão se intensificava. Alguém na sala mordeu o lábio, os outros trocavam olhares significativos, como se tentassem comunicar um entendimento silencioso. Mas, no fundo, sabiam que as velhas mágoas ainda pairavam. O que aconteceria com os laços construídos ao longo de anos? Poderiam eles ser desfeitos por uma simples assinatura? O clima era uma mistura de esperança e receio. Então, uma virada inesperada. O advogado, com sua voz firme, propôs um compromisso. Um plano que poderia unir todos, que poderia transformar a situação. Havia algo em suas palavras que acendeu uma chama nas pessoas presentes. A ideia de que a herança não era apenas sobre o que se deixava para trás, mas sobre o que se construiu ao longo da vida ressoou profundamente. O que realmente importava era a união, era o amor que existia apesar dos conflitos. Mas a pergunta permanecia: e a unidade era realmente possível? O que parecia um sonho distante poderia ser uma nova realidade. Enquanto as emoções ainda fervilhavam e a incerteza pairava no ar, algo mudou. Uma faísca de esperança surgiu na sala, desafiando a sombra das desavenças. Poderiam eles encontrar um caminho para a reconciliação? E, mais importante, estavam dispostos a isso? A resposta estava começando a se formar, mas ainda restava um longo caminho a percorrer. O verdadeiro teste estava apenas começando. O silêncio na sala pesava como chumbo. Alguém estava prestes a receber notícias que mudariam tudo. O advogado, com o semblante sério e a gravata perfeitamente ajustada, entrou. O ar parecia eletrificado. Ele se aproximou, segurando um envelope manila, antigo e amarelado. Aquela simples peça de papel parecia carregar todo o peso do mundo. O nervosismo crescia, como um mar agitado prestes a desabar. A pessoa que aguardava mal conseguia conter a ansiedade. O coração batia acelerado, antecipando um desfecho dramático. Precisamos conversar, disse o advogado, com um tom que mais parecia um aviso de tempestade. A voz dele reverberou na sala, e todos os olhares se voltaram para o envelope. Ele o abriu com cuidado, como se estivesse manipulando um artefato precioso. Os olhos da pessoa fixavam-se em cada movimento, cada gesto. Uma respiração profunda, um instante de suspense. O advogado começou a folhear os documentos, e as palavras que saíam de sua boca eram como facadas. Aqui, temos questões legais. Complicações imprevistas. A pressão aumentava, e cada sílaba parecia se arrastar, ecoando no fundo da mente. O que estava por vir? A incerteza se transformava em uma névoa densa. A pessoa percebeu que a herança não se tratava apenas de bens materiais. Era uma teia de sentimentos, histórias não contadas e promessas quebradas. Enquanto o advogado continuava a ler, a atmosfera mudava. A cada frase, novas revelações se desenrolavam. Era como se os fantasmas do passado estivessem ressurgindo, clamando por atenção. E então, em um momento que parecia um filme, o advogado virou-se abruptamente. O rosto dele estava pálido. Temos um problema sério aqui. A pessoa sentiu o chão se abrir sob os pés.
O envelope escorregou de suas mãos, caindo ao chão com um som seco. Em um movimento involuntário, a pessoa se deixou cair para trás, como se o peso da verdade a tivesse derrubado. O que mais estaria escondido naquele papel? Que segredos envolviam essa herança? A tensão crescia, e a curiosidade se tornava insuportável. Era apenas o começo, mas o que viria a seguir poderia mudar tudo. A herança era apenas a ponta do iceberg, e a verdadeira riqueza estava nas histórias que cada um carregava. A luz do sol filtrava-se pelas janelas empoeiradas, criando um jogo de sombras que dançava no chão. Essa pessoa se viu sozinha em um canto da sala, rodeada por caixas cheias de documentos antigos, cada um cheio de promessas e segredos de um passado distante. O cheiro de papel envelhecido preenchia o ar, ecoando memórias que pareciam quase esquecidas. Com as mãos trêmulas, começou a abrir cada envelope. Fui revelando fotos desbotadas, cartas amareladas, e testemunhos de uma vida que não era só sua, mas de muitos que passaram por ali. O coração acelerava a cada descoberta, mas junto à empolgação, uma inquietante sensação de mistério pairava no ar. Por que tantos documentos? Um detalhe em particular se destacava: uma anotação rasurada em uma folha, quase ilegível, mas uma frase saltava aos olhos. Era algo sobre um acordo entre familiares, uma cláusula que parecia não se encaixar no restante. Essa pessoa franziu a testa. O que isso significava? A dúvida crescia como uma sombra aterrorizante, sussurrando que havia algo mais profundo escondido nas entrelinhas. Com cada página virada, a tensão aumentava. Mentes se entrelaçavam, histórias se cruzavam. E aquelas notas começaram a formar um labirinto de interações e segredos que desafiavam a própria definição de herança. O que realmente valia a pena? Aquela busca não era apenas por bens materiais, mas por conexões perdidas, por laços que pareciam se romper. Num momento de clareza, foi possível notar um selo antigo em uma carta, uma marca que denotava algo importante. Corações batiam ao mesmo tempo, a adrenalina pulsava. Essa pessoa sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O que aquela anotação realmente significava? Quais eram as verdades ocultas que ainda permaneciam nas sombras? E quando se preparava para investigar mais, o envelope escorregou de suas mãos, despencando no chão. Uma onda de ansiedade a envolveu. E se aquilo revelasse mais do que esperava? E se a chave para a verdadeira herança estivesse ali, à sua frente? O ar ficou pesado, o silêncio ensurdecedor. Você já se pegou em uma situação assim? O que você faria? A curiosidade ardia e a necessidade de compreender o que estava escondido se tornava cada vez mais urgente. Isso mudaria tudo? O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos no advogado, que segurava o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. A tensão no ar era palpável. Alguém até poderia ouvir o coração de cada presente acelerando. Cada batida trazia consigo uma expectativa crescente, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Aquele momento era o clímax de uma história de gerações. O velho patriarca, com suas regras rígidas e um amor que poucas vezes demonstrou, deixou um legado que agora estava prestes a ser desvendado. O advogado respirou fundo, olhando para o rosto de cada um ali. Havia nervosismo, ansiedade, mas também uma pitada de esperança. Poderia haver um desfecho inesperado? Quando finalmente começou a ler, sua voz era clara, mas o que dizia soava como um eco distante, quase surreal. Cada palavra parecia carregar o peso de uma decisão, de uma escolha que mudaria tudo. Alguém mordeu o lábio, um sinal de apreensão. Outros trocaram olhares furtivos, tentando decifrar a expressão dos que estavam ao seu lado. O momento se arrastava, e a tensão era como uma corda esticada, prestes a se romper a qualquer instante. E então, à virada, o advogado parou de ler abruptamente. A sala inteira prendeu a respiração, esperando. O que poderia ser tão significativo a ponto de interromper aquele discurso? Ele ajustou os óculos e declarou: "Este testamento não é o que todos esperavam." Um murmúrio coletivo se espalhou, como um vento gelado atravessando a sala. O que isso significava? As reações começaram a variar. Enquanto alguns pareciam aliviados, outros estavam em choque, incapazes de processar o que ouviram. O clima se tornava cada vez mais denso. A revelação era mais do que bens materiais ou dinheiro. Era uma mensagem, um último desejo que transcendeu a mera posse.
A herança não era apenas sobre o que poderia ser dividido, mas sobre o que realmente importava. Amor, legado, memórias. E o que aconteceria a seguir? O advogado, com um semblante sério, levantou o envelope mais uma vez. O que haveria dentro dele ainda guardava segredos. Muitos se perguntavam qual seria a real intenção por trás das palavras escritas. Um novo teste ao caráter, um chamado à reflexão. Cada presente ali sabia que a herança, afinal, era muito mais do que apenas um valor a ser contabilizado. O que fariam agora? Continuariam a disputa ou tomariam um caminho diferente? A resposta estava prestes a ser revelada, mas a tensão no ar só aumentava. O que restava era a incerteza e a necessidade urgente de descobrir o verdadeiro significado daquele testamento inesperado. O ar ficou pesado. O advogado abriu o envelope lentamente, como se o tempo tivesse parado. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Olhares se cruzaram, muitos roxos, outros cheios de expectativa, mas todos igualmente apreensivos. A expressão no rosto do advogado mudou. O que deveria ser um momento de união se transformou em um campo de batalha. Ele leu as palavras em voz alta, e, à medida que cada sílaba era pronunciada, os rostos se contorciam em choque. Alguém se levantou abruptamente, o coração acelerado, a mente repleta de perguntas sem resposta. Isso não pode ser verdade, murmurou alguém, quebrando o silêncio opressivo. Outros começaram a se agitar, o murmúrio de vozes aumenta como uma onda, um clamor de desespero coletivo. A herança, pensada por tantos como um símbolo de união, agora se tornava uma fonte de discórdia. O que antes era um laço familiar agora se desfez em um campo minado de ressentimentos. O advogado, com a expressão de quem acaba de dar uma bomba, olhou ao redor. O que estava escrito naquele papel mudava tudo. O que deveria ser uma herança se transformou em um divisor de águas. Foi então que um grito ecoou na sala. Um grito de dor, de indignação, uma explosão de sentimentos reprimidos que estava à beira de transbordar. Todos pararam. A tensão estava palpável. As mãos suavam, os corações disparavam. Como pode isso acontecer? A voz de alguém se destacou no meio do caos, unindo a todos em um só pensamento: a injustiça. Ninguém sabia como seguir em frente. As expressões variavam entre descrença e raiva. Mas ali, em meio ao desespero, uma coisa se tornava clara. A herança vai além de bens materiais. É sobre memórias, histórias e laços que, em um instante, podem ser desfeitos. Qualquer um que já passou por algo assim entende que o verdadeiro valor não está no que se possui, mas na relação que se constrói. Como reconstruir o que foi perdido? Desesperados, muitos buscavam respostas. E agora, o que fazer? Como lidar com as consequências dessa reviravolta? As perguntas ecoavam nas mentes de todos, enquanto o peso da realidade começava a se instalar. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A sala estava em chamas, não de fogo, mas de palavras afiadas. A tensão era palpável. Essa pessoa, com o coração acelerado, sentia a raiva pulsar nas veias. Discursos se cruzavam, ecoando como punhos cerrados. Cada frase era uma adaga, cada olhar, uma acusação. Era inegável, a divisão familiar havia se aprofundado. Você não merece nada disso. A voz alta, quase um grito. Muitos concordavam, outros se mantinham em silêncio, como se as palavras não as atingissem. Mas, na verdade, todos estavam feridos. O ambiente carregava um peso insuportável. O que antes era uma casa cheia de risos, agora se tornará um campo de batalha. A herança, vista por alguns como uma bênção, transformou-se em uma maldição. Essa pessoa, em um canto, sentia o olhar de todos, como se estivéssemos todos à beira de um precipício. E então, um silêncio repentino invadiu o espaço. Um dos presentes, um advogado, abriu um envelope que parecia ter 1000 segredos. O som do papel rasgando cortou a atmosfera tensa. A expectativa era palpável. Muitos prendiam a respiração. Aquela pequena folha de papel poderia mudar tudo. E, ao ler o conteúdo, a expressão do advogado mudou, como se tivesse recebido um choque elétrico. Ele olhou para cima, os olhos arregalados. Tem uma proposta inesperada aqui. Um murmúrio percorreu a sala.
O que poderia ser mais surpreendente do que o que já estava sendo discutido? Essa pessoa, agora em estado de alerta, sentiu uma centelha de esperança. Era um risco, uma chance de reverter a situação. Uma proposta que poderia unificar em vez de dividir. Mas o que seria essa proposta? O advogado, ainda com o envelope em mãos, hesitou. Será que ele falaria? A tensão se intensificou, e a raiva começou a dar espaço para a curiosidade. Era um instante decisivo. As emoções estavam à flor da pele, mas uma nova esperança parecia se formar no horizonte. Essa pessoa percebeu que a herança não era apenas uma questão de bens materiais. O verdadeiro legado estava nas relações, nos laços que permaneciam, mesmo em meio a tanta discórdia. O próximo passo poderia levar a uma reconciliação, mas tudo dependia daquela proposta. O que ele diria? E assim, o tempo pareceu congelar. A sala, antes repleta de ressentimento, agora aguardava uma resposta. O futuro da família estava prestes a ser reescrito, mas a pergunta ecoava nos pensamentos de todos: será que essa nova chance seria aproveitada? A esperança, finalmente, poderia renascer? A sala ficou em um silêncio opressivo. Essa pessoa sentiu o coração acelerar. O ambiente se tornou um labirinto de incertezas. A tensão pairava, quase palpável. Os rostos ao redor eram uma mistura de ansiedade e expectativa. O advogado, já com o envelope em mãos, hesitava. Todos os olhares estavam fixos nele. O que haveria dentro? A herança que deveria trazer alegria estava agora envolta em mistério e desconfiança. A dúvida começou a se estabelecer como uma sombra. O que aconteceria se as palavras que saíssem daquela boca fossem desastrosas? Essa pessoa conhecia o peso do silêncio, mas nunca imaginou que a ausência de som poderia ser tão ensurdecedora. Seria um legado ou um fardo? As memórias de risadas e momentos compartilhados se misturavam com a angústia do desconhecido. Em meio a esse turbilhão, o advogado finalmente rompeu a barreira do silêncio. Mas o que estava prestes a dizer? Seriam palavras de consolo ou de reprovação? O ambiente parecia apertar. Essa pessoa pôde sentir as mãos suadas, o estômago revirando. A herança deveria ser uma bênção, mas, e se tornasse uma maldição? O que muitos não percebem é que herança não diz respeito apenas a bens materiais, mas a relações, a histórias que moldaram vidas. O advogado abriu o envelope lentamente, revelando o conteúdo que poderia mudar tudo. O que estava por vir era mais do que uma simples leitura, era um divisor de águas. E, nesse momento, a tensão era quase insuportável. Um instante se arrastou, uma eternidade. Os rostos ao redor, todos ali, aguardavam. Para muitos, a dúvida era ainda maior do que o que estava prestes a ser revelado. Então, a voz do advogado ecoou na sala, quebrando o silêncio como um trovão. As palavras que saíram de seus lábios não eram o que alguém esperava. A revelação não era apenas sobre aquilo que tinha valor monetário, mas uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Essa pessoa sentiu o chão se abrir sob os pés. O legado era diferente do que se imaginava. E ali, naquele momento, ficou claro que a verdadeira herança vai além de bens materiais. O que seria dito a seguir mudaria tudo. O que alguém precisaria entender para seguir em frente? O silêncio na sala era palpável. Uma tensão sufocante pairava no ar, como se todos os estrondos da vida cotidiana tivessem desaparecido. Era o momento. Essa pessoa, com as mãos trêmulas, olhava fixamente para o envelope que o advogado segurava, respirando pesado, como se cada respiração fosse um fardo. O advogado, então, quebrou o silêncio com uma voz calma, mas firme. Vamos ver o que este documento tem a dizer. A tensão diminuiu momentaneamente. Aquela voz serena trouxe um alívio passageiro, como um sopro de ar fresco após um longo dia quente. Essa pessoa sentiu uma pequena esperança brotar. O que poderia estar escrito ali? O que a vida ainda reservava? Mas a calma era enganadora. Ao abrir o envelope, o advogado começou a ler. As palavras soavam frias, distantes. Essa pessoa estava preparada para o pior, mas algo aconteceu. Uma nova perspectiva se apresentou, como um raio de luz atravessando nuvens escuras. Era diferente do que esperava.
O conteúdo do documento não era apenas sobre bens materiais, mas algo muito mais profundo, mais significativo. Isso não diz respeito apenas ao que você pode ter, mas ao que você pode fazer com isso, disse o advogado, com uma expressão serena. A futilidade das disputas materiais se dissipou em um instante. Era sobre legado, sobre memórias, sobre o que realmente importa. Essa pessoa percebeu que a verdadeira herança não é composta de propriedades ou dinheiro, mas das lições, dos momentos e do amor que foram compartilhados ao longo da vida. A expressão no rosto de quem ouvia começou a mudar. O alívio agora era mais profundo, mas a pergunta permaneceu no ar. O que isso poderia mudar? E se tudo o que você pensava que importava não fosse o que você realmente precisava? O que acontece quando a verdadeira riqueza se revela? Essa pessoa estava prestes a descobrir que a herança vai muito além do que se pode ver. O que mais poderia ser resgatado daquele envelope? A história estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. Enquanto todos se reuniam em torno da mesa, um envelope misterioso repousava em sua superfície, como um convite para a revelação de segredos guardados. Essa pessoa, com o coração acelerado, observava os rostos ao seu redor. Expectativas, dúvidas e um toque de esperança se misturavam em um clima pesado. Era a hora de abrir aquele envelope. É agora ou nunca, pensou, engolindo em seco. O advogado, sério e focado, quebrou o silêncio com um clique da caneta, chamando a atenção de todos. Ele começou a ler em voz alta, compartilhando as ideias e os sentimentos que emergiam da partilha da herança. Algumas palavras pareciam flutuar, enquanto outras pesavam como pedras. No entanto, a harmonia começou a se desvanecer. Alguém levantou a voz. "Isso não é justo", exclamou, provocando um eco de descontentamento entre os presentes. A sala se tornará um campo de batalha de opiniões, cada um defendendo seu ponto de vista. A frustração tomou conta da cena. Aquilo que deveria ser um momento de união tornará-se uma disputa amarga entre amores e mágoas. As vozes se elevavam, ecos de desilusão e mágoa. Essa pessoa sentiu que a esperança esvaía-se a cada palavra ríspida trocada. O que era um sonho tornava-se um pesadelo. Mas, em meio ao caos, uma voz calma se destacou. Alguém sugeriu um compromisso. Ouvindo atentamente, a tensão começou a se dissipar. Um entendimento começou a surgir como uma luz na escuridão. Depois de longas trocas de ideias e negociações, um acordo foi finalmente alcançado. Não era perfeito, mas era um passo em direção a algo maior. Uma nova forma de ver a herança, e não mais como um amontoado de bens materiais, mas como uma oportunidade de renovação das relações, um elo entre corações desgastados pelo tempo. A sala, antes preenchida com desconfiança, agora parecia vibrar com uma nova energia. As pessoas começavam a olhar umas para as outras com um brilho diferente nos olhos. Alguém sorriu, quebrando o gelo, e outros seguiram o exemplo. Estavam prontos para o futuro, mas a pergunta pairava no ar: conseguirão realmente transformar o recente acordo em um novo começo? Era hora de decidir se a verdadeira herança seria a reconciliação ou se as feridas do passado ainda iriam ecoar nas suas vidas. A sala de reuniões se esvazia lentamente. O ar está carregado de tensão. Essa pessoa observa os rostos ao redor, confusa e fragilizada. As palavras do advogado ainda ressoam em sua mente. A herança não é apenas uma questão de bens, mas uma batalha emocional. Um aperto no coração e um nó na garganta. Todos saem, mas ela permanece ali, imóvel. Muitos acham que o dinheiro é tudo. Mas, para ela, a verdadeira dor estava nas promessas quebradas. Sentimentos de traição e abandono a cercam como sombras. O olhar perdido no chão, tentando compreender o que realmente aconteceu. O tio, a figura que deveria ser um apoio, agora se tornará um obstáculo. A certeza de que a herança estava nas mãos de outros é uma ferida profunda. Mas algo dentro dela se recusa a desistir. Uma centelha de esperança brilha através da confusão. Afinal, herança não se resume a bens materiais, certo? Uma voz interna sussurra que talvez essa situação possa ser um recomeço. Um novo capítulo. Ela levanta a cabeça, respirando fundo. A determinação começa a se infiltrar nas suas veias. O advogado, olhando para o envelope, hesita por um instante. O que ele sabe que pode mudar tudo?
É como se houvesse uma revelação prestes a desabrochar. Ela observa cada movimento dele, sentindo a expectativa crescer. Ele abre o envelope com cautela, o papel amarelado se desenrola. Um momento de silêncio pesa no ar. O peso de um futuro incerto. A ideia de que tudo pode mudar a qualquer instante. O advogado olha para ela, os olhos brilhando com uma mistura de empatia e compreensão. Pode ser que haja algo mais, um legado deixado para você. Ele diz, e essas palavras ecoam profundamente. O coração dela acelera. O que isso significa? Um novo começo, talvez? A ideia de que a verdadeira herança vai além de bens e dinheiro. Uma possibilidade de se reconectar, de encontrar algo que ninguém pode tirar. Mas a dúvida persiste. E ela se pergunta, será que isso é real ou apenas uma ilusão? A sala, antes opressora, agora parece cheia de possibilidades. Uma nova fase à vista. Mas e se o que está por vir for uma decepção ainda maior? A incerteza envolve, mas lá no fundo, uma chama de esperança se acende. O advogado, com a expressão séria, finaliza a conversa, há muito mais a ser descoberto. E, com isso, ela se levanta, determinada a seguir em frente. O que vem a seguir? A resposta está apenas começando a se formar. A sala estava em silêncio. O ar, denso de lembranças, parecia pesar sobre os ombros de alguém. A luz fraca filtrava-se pelas cortinas, criando um cenário quase dramático. Era o início de um novo capítulo, mas o passado ainda doía. Velhas feridas, abertas e expostas, pairavam no ambiente como fantasmas. A ansiedade pulsava, misturada a uma tênue esperança. Alguém sentou-se à mesa, os dedos inquietos brincando com o papel amarelado que segurava. Era o convite para a primeira reunião pós-conflito. O coração batia acelerado. Poderiam, finalmente, encarar os problemas que haviam se acumulado como uma avalanche durante anos? Cada lembrança que surgia trazia à tona a dor, o ressentimento. A herança havia se tornado um campo de batalha, transformando laços familiares em cordas tensas. O que era para ser um legado tornou-se um fardo. E agora, ali, sentado à mesa, essa pessoa se perguntava se a unidade ainda era possível. Os olhares nos rostos ao redor eram de expectativa, mas também de desconfiança. O advogado, ao abrir o envelope, pareceu hesitar por um instante. O som do papel sendo desdobrado ecoou como um sino. E então, as palavras surgiram: estamos aqui para discutir o que realmente importa. Algo dentro de alguém se agitou. Era como se o tempo tivesse parado. O que isso significava? Havia uma tensão palpável no ar. O passado, com suas mágoas, ainda lhes dizia respeito, mas havia uma sutil mudança na atmosfera. O que estava por vir? A esperança se misturava ao medo. E, de repente, uma pergunta pairou: e se a herança não se resumisse a bens materiais? Alguém respirou fundo, a mente corrida, as possibilidades dançando. Poderiam resgatar o que realmente importava? A mesa estava repleta de emoções, não apenas de papéis. As expressões mudaram, refletindo o conflito entre o desejo de reconciliação e as cicatrizes abertas. O advogado olhou ao redor. A tensão era palpável, mas havia uma faísca. Aquela reunião era um passo. Um pequeno passo, mas ainda assim, um passo. A unidade poderia ser possível, mas a estrada a percorrer seria longa. A pergunta que ressoava era: estavam prontos para encarar esse desafio? O silêncio se instalou novamente, profundo e carregado. O que aconteceria a seguir? Essa pessoa sabia que uma decisão estava prestes a ser tomada, e a esperança, mesmo que tênue, começava a brilhar. Todos na sala estavam prestes a descobrir que a verdadeira herança vai além das posses. E, com isso, a próxima cena da história se desenhava à frente. A sala estava em silêncio absoluto. O advogado, com um olhar sério, rompeu a tensão ao abrir o envelope. Um papel, aparentemente comum, mas que carregava o peso de uma herança. Todos na sala conteram a respiração. Essa pessoa, ansiosa, sentiu um frio na espinha ao imaginar que poderia finalmente entender o que estava em jogo. Mas, de repente, o mundo pareceu parar. As palavras que saíram da boca do advogado foram como um golpe, e não há nada a ser herdado. O coração pulsava forte. Como assim?
A expectativa de uma fortuna transformou-se em um vazio esmagador. O tio, a figura que sempre tinha sido um enigma, havia decidido que a herança ia além de bens. Uma escolha inesperada, uma decisão que ecoava as relações desgastadas e os conflitos não resolvidos. Essa pessoa se lembrou das discussões, dos momentos em que a família se desfazia em desentendimentos. As lembranças pesarosas da infância, quando tudo parecia mais simples e as risadas eram mais frequentes. O desafio agora era claro: como reconstruir o que foi quebrado. E, mais importante, como transformar essa dor em aprendizado. O advogado, percebendo a angústia, sugeriu uma reunião familiar. Era hora de buscar um novo entendimento. A ideia de se reunir parecia assustadora, mas havia uma centelha de esperança no ar. Poderia ser a oportunidade de resgatar laços há muito esquecidos. Aqueles que passavam por isso sabem que a vida é cheia de surpresas inesperadas. As relações que uma vez se fragilizaram poderiam renascer. E assim, em um pacto silencioso, essa pessoa decidiu que não se deixaria abater. O que importava não eram os bens materiais, mas a união que poderia ser construída. Era o momento de transformação, de rivais a aliados, de lamentos a risos. Os desafios não desapareceriam, mas a resiliência agora os tornaria mais fortes. O que isso significa para todos? Pode-se herdar amor, afeto, apoio. A verdadeira herança não está nas coisas, mas nas conexões que cultivamos ao longo da vida. Quando os laços são priorizados, o valor é imensurável. Uma mudança de perspectiva que poderia redefinir o futuro. O advogado olhou para todos e disse: está nas suas mãos agora. E com essas palavras, a pergunta pairou no ar: será que você está pronto para essa jornada? Para transformar a dor em força e criar uma nova história? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Ela olhou para o envelope, a mão trêmula segurando a borda como se tivesse vida própria. As memórias do confronto com o tio ainda ecoavam na sua mente. As palavras cortantes, as referências à herança que deveria ter sido sua, tudo ainda doía. Mas, naquele momento, algo mudava. A confiança, que antes parecia um castelo de cartas, começava a ser reconstruída. Era um processo delicado, como um artista moldando uma escultura de argila, moldando cada detalhe com cuidado. Depois de tantas desilusões, a cautela se tornará sua sombra. Ela sabia que velhos hábitos são difíceis de quebrar. O desamparo e a insegurança a seguiam como uma brisa gelada. Cada passo era uma montanha a escalar. Sabia que não podia simplesmente esquecer o que aconteceu. O ressentimento era um visitante indesejado, mas ela estava decidida a não deixá-lo tomar conta da casa do seu coração. Com um respiro profundo, decidiu abrir o envelope. O que estava dentro poderia mudar tudo. O conteúdo poderia muito bem ser a chave para restabelecer os laços que haviam se rompido. As palavras no papel foram um choque. Um convite. Um pedido de desculpas. A hesitação a envolveu, mas a curiosidade a puxava para a frente. Com o coração acelerado, ela percebeu que a mudança era possível, mesmo que esse caminho fosse repleto de espinhos. Passos pequenos. Conversas tímidas. Momentos de vulnerabilidade compartilhados. Ela se lembrou das lições que a vida lhe ensinou: a verdadeira herança não se mede em bens materiais, mas em amor, respeito e perdão. O que realmente importava estava ali, à sua frente, na forma de um simples convite para um café, um gesto que poderia abrir portas. Com os ombros relaxados, ela decidiu dar o primeiro passo. O caminho seria longo, mas a luz no fim do túnel começou a brilhar. E, enquanto ela se levantava, uma dúvida pairava no ar. O que seria necessário para reconstruir não apenas a confiança, mas também os laços que outrora pareciam inquebráveis? A jornada estava apenas começando. Ela sorriu, um sorriso cauteloso, mas cheio de esperança. Será que esta mudança poderia ser a resposta que tantos esperavam? O silêncio na sala era ensurdecedor. O advogado, com um semblante sério, abriu o envelope amarelado. Isso estava prestes a mudar tudo. Essa pessoa, que já havia enfrentado a dor da exclusão, sentia o coração disparar. O que haveria ali dentro? Uma batalha parecia iminente. Dentro de toda a confusão emocional, um laço familiar começou a se reafirmar.
O olhar de quem estava à frente, o advogado, não era apenas de um profissional, era de alguém que compreendia a profundidade da dor e a necessidade de reconciliação. Aquela pessoa se lembrava das risadas compartilhadas nas festas, dos conselhos dados nas pequenas crises, das memórias que não eram apenas construídas de ouro ou propriedades, mas de amor, carinho e companheirismo. Mas os desafios ainda existiam. O peso da traição, da exclusão, tudo isso pesava. O coração da pessoa estava confuso, dividido entre a raiva e a esperança. Poderia um laço rompido ser restaurado? A luta interna era palpável. Enquanto o advogado falava, palavras de esperança e renovação preenchiam o ar, mas a dúvida ainda pairava. E então, a virada. O advogado, com um tom decidido, começou a falar sobre o verdadeiro significado da herança. Não eram apenas bens materiais. Era sobre o legado de amor, ensinamentos, e tudo o que foi construído ao longo dos anos. Aquela revelação ecoou na mente de quem estava ouvindo. A perspectiva começou a mudar. A ideia de um futuro compartilhado se tornava mais clara, mais próxima. Os olhos se encontraram, e a emoção transbordou. Havia ali uma possibilidade de reparação. Uma chance de reconstruir o que foi perdido. A esperança renascia como uma fênix, mais forte e mais iluminada. Poderiam os laços que pareciam quebrados serem entrelaçados novamente? Enquanto essa pessoa contemplava o futuro, uma pergunta pairava no ar, como uma brisa leve, o que o futuro reserva. Essa incerteza não era mais um peso. Era um convite. Um convite para redescobrir o que realmente importava. Uma nova jornada começava a se desenhar, repleta de possibilidades e, talvez, de amor renovado. A sala estava em silêncio, um silêncio pesado que parecia gritar. Alguém segurava um envelope, as mãos tremendo ligeiramente. O conteúdo dentro poderia mudar tudo. É agora, pensou. O coração batia rápido, como se cada pulsar quisesse escapar do peito. O advogado, com um olhar sério, começou a abrir o envelope. Naquele momento, cada segundo parecia uma eternidade. Você foi excluído da herança. As palavras ecoaram na mente de alguém como um trovão. Um legado que parecia garantido agora se desvanecia. Um vazio tomou conta. Não só pela perda, mas pela traição. O que significava isso? O que fazer agora? A decepção feriu profundamente. A família, os laços, tudo parecia desmoronar. Mas e se essa exclusão fosse, na verdade, uma libertação? Uma possibilidade de recomeçar? Alguém respirou fundo. Dentro daquele desespero, uma semente de esperança começou a brotar. A vida não se resumia a bens materiais. Era sobre memórias, risadas e aprendizados. Muitos se perdem quando buscam o que não têm. Quem passa por isso pode se sentir preso em um ciclo de frustração. Mas, e se o verdadeiro legado fosse a capacidade de reconstruir? Uma nova perspectiva começou a surgir. Os olhos finalmente se abriram. O que é realmente importante? A paz interior foi lentamente tomando o lugar da raiva. Um novo capítulo se desenhava, onde os valores e as relações se tornavam a verdadeira herança. Alguém percebeu que o amor e a conexão com as pessoas ao seu redor eram inestimáveis. Olhando para trás, compreendeu que o legado deixado por aqueles que se foram não era um patrimônio, mas sim a sabedoria acumulada, as histórias contadas e os momentos compartilhados. A vida continuava, cheia de novas perspectivas e possibilidades. A liberdade de não estar preso a bens materiais trazia um alívio inesperado. Alguém sorriu. Havia um novo futuro a ser construído, um futuro onde o valor da vida era mais do que posse.